Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com você mais uma semana aqui no YouTube para mais uma videoaula da EBD. Nesta feita, lição dos juvenis, personagens marcantes da Bíblia. Estamos aí já na lição de número 12, penúltima lição deste terceiro trimestre de 2025, que tem sido um trimestre maravilhoso. E eu quero, desde já, perguntar para você que está aqui comigo todas as semanas: quais foram, até o presente momento, os personagens e as lições que mais impactou, que mais, assim, influenciou você, que marcou a sua jornada, esses dias de estudo bíblico? Conta aqui para mim. E se você não assistiu as outras aulas ou não participou da EBD dos juvenis, o link está aqui na descrição, as 11 aulas anteriores disponíveis para você aprender mais da palavra de Deus. Quero também agradecer a sua presença e cumprimentar você que é novo aqui no canal. Uma alegria tê-lo conosco. Toda semana, com a graça de Deus, estamos juntos. EBD dos juvenis, EBD dos adultos e também dos jovens, além dos vídeos de teologia, pregação, o quadro A Bíblia Não Diz. Portanto, não perca tempo. Se inscreva aí no canal, lembre de deixar o seu like, curtir os vídeos e compartilhar com mais pessoas. Pois bem, queridos, vamos lá para a nossa lição 12. João Marcos, a importância de aprender com os erros. Conta aqui para mim nos comentários, por favor, escreve aí agora, vou te dar aí 10 segundos. Se você já ouviu falar, se você conhece a história de João Marcos. Diga aí para mim nos comentários se você já ouviu alguém ensinar ou pregar sobre este personagem bíblico. Conta aí para mim. Poucas pessoas sabem, mas João Marcos, cuja história está em Atos capítulo 13, por ocasião da primeira viagem missionária de Paulo junto com Barnabé, João Marcos era primo de Barnabé. É o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho segundo Marcos. É o mesmo personagem bíblico. Olha que detalhe interessante. E eu quero que você anote isso. Pega a dica do professor, hein? Quem já faz parte aqui do canal sabe. Não deixa de fazer as suas anotações, pelo amor de Deus. Principalmente você que vai lecionar. Então, anota aí. A primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé ocorre por volta dos anos 47 a 49 depois de Cristo. Ou seja, bem próximo ali à metade do primeiro século. O evangelho escrito por Marcos ou João Marcos é escrito por volta de 64 a 70 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 20 anos depois. Aproximadamente 20 anos mais tarde de João Marcos ter abandonado Paulo e Barnabé na viagem missionária, é que ele se torna, recebe a revelação de Deus, a inspiração do Espírito Santo para escrever um dos 4 relatos do Evangelho de Cristo. E acredita-se os estudiosos do Novo Testamento que foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Olha que coisa linda! E aqui já tem uma aplicação para nós e que nós precisamos aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus. Veja só o que a palavra de Deus está nos ensinando. Para muitos de nós, João Marcos seria facilmente descartável. Por que isso, professor Micael? Porque ele abandonou Paulo e Silas na viagem missionária. Ele era filho da irmã Maria, conforme está descrito na Bíblia, primo de Barnabé. Teve ali a oportunidade de conhecer o Evangelho ainda jovem. E a Bíblia não dá detalhes, mas ele abandona Paulo
e Barnabé na viagem missionária. Agora fica a grande questão, e a lição trabalha em cima disso. Mais importante do que os erros que alguém cometa na jornada, na caminhada cristã, é o que a pessoa fará diante desses erros. Jesus nunca descartou alguém porque cometeu falhas, erros, equívocos. Ora, se fosse assim, Tiago e João, que pediram fogo do céu para matar os samaritanos, seriam descartáveis. Se fosse assim, Pedro, que o negou 3 vezes, seria descartável. Se fosse assim, Tomé, que duvidou da ressurreição porque não estava presente, e nós condenamos Tomé, mas talvez faríamos igualzinho. Tomé também seria descartável aos olhos de muitos de nós. Agora, veja bem, ao invés de descartar João Marcos por causa dos seus erros, Deus, à medida que o tempo passou, Deus foi amadurecendo, fortalecendo João Marcos. A tal ponto, queridos irmãos, que ele se torna um dos escritores, o primeiro escritor do Evangelho de Cristo. A tal ponto de, em Atos capítulo 15, por ocasião, ali, a Bíblia narra que Barnabé e Paulo voltaram da primeira viagem missionária e agora eles vão visitar novamente algumas igrejas. E Barnabé quer levar João Marcos outra vez. Vamos dar mais uma chance. Paulo ficou meio duvidoso daquilo, não quis. E aqui nós vemos a maturidade de Paulo e Barnabé. Ao invés de brigarem, de dividirem, de saírem falando um mal do outro, não. Paulo disse, eu vou pegar o companheiro Silas, nós vamos para a região da Síria, vamos fazer a obra, e o Barnabé pegou o João Marcos e foi para a região de Chipre também fazer a obra. Quem ganhou com isso? Aqui nós não temos uma divisão, uma briga, nós temos apenas uma separação de o que era uma equipe missionária se tornam 2 equipes e mais almas serão alcançadas para a glória de Deus. Aqui você e eu aprendemos a maturidade de Paulo e Barnabé. E aí o que vai acontecer com João Marcos? Ele se torna uma bênção. A Bíblia fala que ele se torna uma bênção. E se você está comigo até aí, não saia da aula, porque no final dessa videoaula eu vou contar algo sobre João Marcos que talvez você nunca ouviu. Agora, ele está amadurecendo, João Marcos está crescendo na fé, e a Bíblia diz, em Colossenses 4:10, que o apóstolo Paulo o recomenda. Em Filemão, versículo 24, Paulo chama o João Marcos, que havia abandonado anteriormente, de um dos fiéis cooperadores do Evangelho. E na ocasião da sua segunda prisão em Roma, quando Paulo está prestes ao martírio, prestes a morrer, 2 Timóteo 4:11, Paulo pede que João Marcos vá visitá-lo, porque ele era alguém muito útil ao seu ministério. Olha que tremendo isso, queridos irmãos. Nós temos aqui uma pessoa que, apesar de ter recuado, apesar de ter tomado uma má decisão há algum tempo atrás, amadureceu, aprendeu, cresceu. E aí eu pergunto para vocês, tem alguém que nunca errou nas suas decisões? Conta aqui para mim nos comentários se você nunca tomou uma decisão equivocada. Conta aqui para mim nos comentários alguma experiência que você teve de se equivocar, de errar em uma decisão e lá na frente você aprendeu com aquele erro. Você viu um equívoco
Ah, irmão Micael, mas o cristão, o crente, ele não pode olhar para trás, ele não pode errar, queridos. Quando a Bíblia fala que o cristão não pode olhar para trás, Lucas 9,62, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus não estava falando de um cristão que cometeu um erro. Ah, a pessoa tinha um cargo, deixou o cargo, agora ele não é mais digno da salvação. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia não diz isso. Quando Jesus está falando que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, Jesus aqui no contexto está falando da salvação, de segui-lo, de caminhar com ele. Ou seja, uma vez que nós abraçamos a fé, nós não podemos abandonar a fé. João Marcos não tinha ido para o mundão, ele não tinha abandonado a fé. Ele apenas toma uma decisão errada de não querer continuar na viagem missionária. E é extraordinário, porque Jesus não o descartou. Jesus não o lançou fora. Jesus não o abandonou. Então, leve isso para sua turma. Faça questão de anotar esses detalhes, porque você terá uma aula abençoada. Agora vamos lá, conforme prometido, disse que eu ia comentar algo sobre João Marcos que não tem na lição e que talvez você nunca ouviu falar. A Bíblia fala de um jovem no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. A Bíblia fala do jovem nu. O que é isso? Que história que é essa? A Bíblia narra que quando prenderam Jesus em Jerusalém, um jovem saiu vestido com um lençol. E ele está atônito, querendo descobrir que barulhão é aquele, que movimento é aquele. E os soldados lançam mão nele para o prender, talvez acreditando que ele era um dos discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que o jovem largou o lençol e fugiu nu. Havia um tipo de veste íntima que o homem judeu usava, como uma cueca, uma zorba no nosso linguajar brasileiro. E quando alguém estava com aquela roupa íntima, dizia-se que ele estava nu. Então os estudiosos concordam que o moço ficou apenas ali com a roupa íntima e saiu correndo. Abandonou a capa dele, o lençol que ele estava envolvido, para não ser preso. Marcos é o único que registra isso. E vários comentaristas do Novo Testamento sustentam que este jovem era João Marcos, o escritor do Evangelho. Aquele que, em um determinado momento da vida, teve um encontro pessoal com Cristo e tornou-se uma bênção para a Igreja de Cristo Jesus. Não se esqueça disso. A importância de aprender com os erros. Que Deus abençoe você. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Não deixe de se inscrever no canal, curtir os vídeos, compartilhar com alguém. E eu te espero na próxima aula. Deus abençoe.